Bem, a temática abordagens terapêuticas na sexualidade é interessante, né? Vamos fazer terapia na sexualidade? Então, vejam. Primeira questão que eu trago aqui para vocês é que a sexualidade, ela sempre sofre, até hoje, muito preconceitos, muitos tabus, muitas crenças, mitos e um desconhecimento total do que efetivamente é sexualidade. E quando a gente imagina aqui abordagens terapêuticas na sexualidade, sexualidade é o quê? Esse é o primeiro engano da maior parte das pessoas. Todo mundo, quando a gente fala de sexualidade, limita a sexualidade ao sexo. Não é assim? Falou de sexualidade, que vem na cabeça? Opa! A maioria que respondeu sexo. Então, aí nós temos a primeira desconstrução. Eu sempre digo, sexualidade é diferente de sexo. Sexualidade não é só o sexo. Sexo é uma pequena parte da sexualidade. Então, se você imaginar, você, sei lá, nessa sala, imaginar essa sala, e eu escrever sexualidade, a sala chama sexualidade, ok? Vamos dar esse nome para a sala? Sexualidade, ok? Dentro dessa sala tem o sexo, tem lá a palavrinha sexo. Mas também tem outras questões que envolvem a sexualidade. Relacionamento, cuidar de mim, cuidar do outro, prevenção de doenças, a questão de gênero, ou seja, são tantas outras questões que envolvem a sexualidade, minha história, de meu autoconhecimento, na minha autoestima, tudo isso é sexualidade, gente. Por que tudo isso é sexualidade? Já colocaram lá, eu estou falando, por causa da primeira coisa que eu coloco na definição da sexualidade, que está ali. Sexualidade forma parte integral da minha personalidade. Dá para vocês entenderem isso? Então, toda essa construção que começou desde o momento do meu nascimento, está embutida a sexualidade, a minha personalidade, a minha forma de ser, a minha forma de interagir, a minha forma de me relacionar. A Cléo trouxe uma fala interessante aqui, que eu sempre coloco essa questão, vou falar com o outro, sempre no acusativo, não é assim? Porque você fez isso, você fez aquilo, e eu teria que falar com o outro sobre aquilo que me afeta, com afetividade. E quando a gente fala de afetividade, a gente está falando de sexualidade. E as pessoas olham para a sexualidade como se ela fosse apenas e simplesmente o sexo. E na própria definição traz o quê? Vamos lá. Então, a sexualidade humana forma parte integral da personalidade de cada um. É uma necessidade básica, um aspecto humano que não pode ser separado dos outros aspectos da vida. E a gente separa. Como separa, né? Sexo fica debaixo do tapete, atrás da porta, não é assim? Porque eu penso só no sexo, eu não penso na minha vida enquanto um ser em construção, que a sexualidade faz parte até de como eu abracei as pessoas, eu cheguei aqui, tudo isso faz parte da sexualidade. E aí, tem uma fala muito importante aqui, ó. A sexualidade não é sinônimo de coito, ou seja, a sexualidade não é sinônimo de trepada, de sexo. Na própria definição fala isso. Não é uma desconstrução da nossa ideia, é isso? Então, ela coloca aqui, não é sinônimo de coito e não se limita à presença ou não de orgasmo. Fala em sexo, fala em orgasmo, fala em sexualidade, só pensa nisso. Não, isso faz parte. Isso também é um pedaço da sexualidade, mas ela não é só isso. Ela é muito mais do que isso. E aí, continuando aqui, ficou claro isso para vocês? Que ela é muito maior e por isso tem. Inclusive, quando a gente, falando de atendimento, muitas vezes você começa a atender um cliente e quando a gente pensa em atendimento de sexualidade, a gente acredita, a maioria por desconhecimento, que a pessoa vai lá para tratar o sexo. Também vai, tem gente que vai com uma série de questões, ereção, falta de desejo, mas tem gente que vai. E, de repente, quando você começa a fazer, você vê que são tantas outras coisas que tem que ser trabalhada, a autoimagem, a autoestima, a forma como eu me relaciono com o outro, que está dentro da sexualidade.
e que a gente faz esse trabalho. Então, voltando aqui, então a sexualidade é o quê? Ela é uma energia que motiva a vida, que nos motiva a estar vivos. E essa energia, ela começa desde o nosso nascimento. Quando estava grávida, vou pegar eu como exemplo, como é que a gente pensa, o que vai ser, menino ou menina? A gente já começa a pensar, já começa a idealizar. E aí, só falando, né, para completar, eu tive 2 meninos, 2 homens. Mas a gente idealiza, concordam? Idealiza. E essa educação inicial, muitas vezes nos deparamos com expressões do autoconhecimento corporal da criança e olhamos com o olhar do adulto. Cuidado, nosso grande problema é o nosso olhar. Nosso olhar do adulto, se vê uma criança se tocando nas genitálias, por exemplo, estou pegando esse exemplo, aliás, atendo pessoas que vêm por causa disso me procurarem, trazer demanda do filho, porque a menina na pandemia, então isso foi muito comum. O fato do toque na genitália tem muito também a ver com ansiedade, sabe? As crianças ficavam dentro de casa, não podiam sair, não tinham relação com amigo, então trouxe algumas questões dessas sim, tá? Com as crianças. E aí os pais olham com o olhar do adulto e já falam, está se masturbando, está acontecendo, mas não é nada disso. Não é nada disso. Da mesma forma que quando somos pequenos, não temos filhos pequenos, ensinamos a cantar e mostramos todas as partes do corpo, olhinho, boquinha, narizinho, pezinho, não é assim? Só que a parte daqui, ela não existe, né? Não é isso? A gente nem fala. Então aí a gente começa o quê? A negação do meu corpo como um todo, a negação da minha própria autoestima como um todo. Tem partes de mim que eu não gosto. Se eu vou no espelho, eu falo, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. E a gente aprende isso dentro da família. Então, só continuando aqui, é a energia que motiva a encontrar o amor, o contato, intimidade, e se expressa na forma de sentir, no movimento das pessoas, como essas tocam e são tocadas. Ou seja, ela é muito mais do que sexo, como a maioria pensa. Tá? É como eu me relaciono comigo mesmo, como eu me relaciono com o outro. Tanto é que eu tenho uma disciplina que eu chamo educação para afetividade. Que é isso? A sexualidade, a educação para a afetividade e sexualidade. Não dá para separar essas duas coisas. Elas são juntas. E no momento que eu começo a perceber isso, eu começo a ressignificar esse meu olhar sobre a sexualidade. E não olhar com um olhar de, nossa, credo, que é assim que as pessoas olham, né? Nossa, fala de sexo essa mulher? Meu Deus do céu, deve ser, não é nada disso. Mas no pensamento das pessoas, elas imaginam isso, né? A mulher sabe muito. E olha, eu ouço isso de muitas alunas. Eu vou ficar quieto, hein, professor? Hã? Eu vou ficar quieto sobre isso. Puxa. Não, sabe muito, eu vou ficar quieto sobre isso. Vamos lá. Saber sabe mesmo, né? Não, mas muito no sentido negativo, pejorativo, né, que as pessoas pensam no geral. Sabe muito, verdade. A sexualidade influencia nossos pensamentos, sentimentos, ações e integrações. E, portanto, ela vai influenciar a minha saúde física e mental. Então, se a gente está falando de abordagem terapêutica, a gente está falando de saúde física e mental, não é isso? E quantos são homens e mulheres que nos procuram com demandas da sexualidade que não necessariamente é o sexo. Com demandas de N, que depois você começa a trabalhar, você vê que aquilo ali tem muito a ver com a forma que eu fui educada, com a repressão que a gente tem, com a forma que eu não me permito me conhecer, eu não sei lidar com o outro porque eu só olho para mim, eu não sei criar vínculos de afeto, vínculos de estar juntos. Então, tudo isso tem a ver com as nossas abordagens, né? Você quer completar alguma coisa das nossas abordagens? Opa! Eu queria só chamar atenção para a palavra... Não é nem abordagem, né? Não é abordagem. Eu queria só chamar atenção para a palavra energia que aparece ali na definição que vocês estão vendo ali. E ela está em destaque, né? Está em negrito, né? Então aparece lá, é a energia que motiva, né? Então, essa energia que você utilizou, por exemplo, para sair da cama hoje. E é aí que tem uma grande confusão
tanto social, quanto familiar, relacional, né? Então, como a professora Graça estava falando, né, sexualidade, né, não é sinônimo de sexo. Não foi nem a professora Graça que pensou nisso, foi a Organização Mundial da Saúde, né, que definiu assim. É que nem eu, por exemplo, né, as pessoas me veem de verde agora, né? É palmeirense isso aí? Não, é a roupa que eu quis utilizar para vir aqui hoje, né? Nada contra o Palmeiras, né? Mas percebe? A gente tem que tomar esse cuidado mesmo, né? A gente olha para a palavra sexualidade, começa com SEX, é sexo. E aí o que essa energia está fazendo aí no meio, né? No meio da definição? Porque sexualidade é energia, aquela que você saiu da cama hoje para vir para cá. É aquela que oscila no seu dia a dia, né? Sem que você, muitas vezes, sequer perceba por quê. Às vezes ela está baixa e você pode jogá-la para cima, porque essa energia que aparece aí é a famosa libido, definida por Freud, que é o pai da psicanálise, não o pai do sexo, que o pessoal, quando pensa em Freud, né? Ele só falava naquilo. O Freud não falava naquilo. Ele falou sobre sexualidade infantil, que também, de novo, na nossa sociedade, no momento contemporâneo, as pessoas confundem absurdamente, que nem a professora Graça falou, né? O se tocar, o se esfregar em algum objeto, isso faz parte da nossa formação como adulto, ou melhor, como humanos, né? E que depois, como adulto, como a professora Graça falou, o olhar muda, né? Então há intenção. Não há intenção. Você pega bicho, você cuida de bicho, tem criação em casa, os bichos fazem isso também. Se esfrega, né? Os bichos têm comportamentos muito parecidos com os nossos, né? Só que assim, sem a educação em sexualidade, fica tudo mais difícil, né? Fica tudo mais difícil, fica repreendido, né? Não no sentido religioso, gente, mas fica repreendido, fica amarrado mesmo, né? Aí depois, quando chegar na fase adulta, vai ter que procurar terapia. Porque com o tempo, as coisas não se resolvem, só se cronificam. Né? O tempo, né? Cronos, Deus do tempo, né? Com o tempo as coisas só pioram, né? Então a energia lá, a energia lá é a tal da libido, que o pessoal até na medicina confunde. Vê lá na bula do medicamento, né? Esse medicamento pode alterar a sua libido. Isso, pode alterar a sua energia de vida. Vai, de repente, te trazer dificuldades para levantar, para trabalhar, para fazer sexo também, mas para trabalhar, para ir para a academia, mas para fazer sexo. O pessoal só pensa em sexo, né? Depois era o Freud que tinha a culpa, né? O Freud desaconselhava as pessoas a fazerem sexo. Isso está numa das partes que fala muito sobre o Freud, porque ao fazer sexo as criaturas humanas se aproximavam das bestas. Então, quando a gente começa a se debruçar sobre esse conhecimento, é maravilhoso. Eu ficaria aqui, peguei a palavra agora, ficaria aqui falando... então é melhor separar. Falando aqui o tempo todo, né, professora? Mas só concluindo essa questão da energia, então essa energia é a tal da libido, que não tem nada a ver com desejo sexual. Há uma grande confusão, né? Isso, libido é libido, desejo sexual é desejo sexual. Então, bebê tem libido? Tem. Pessoas que estão agora acamadas nesse momento, em estado, sei lá, vamos imaginar, estão sob cuidados paliativos. Tem libido? Tem libido, que é energia vital. Agora, tem desejo sexual? Aí depende. Criança, por exemplo, não tem desejo sexual. Adolescente tem? Olha, no mundo de hoje, eu acho que é bobagem ter. Esse mundo de hoje que a gente tem, né? Se o adolescente puder, por exemplo, pegar essa energia vital e canalizar para outras coisas, né? Talvez seja melhor do que colocar para o desejo, né? Sexual. Mas criança, né? Não faz sentido, né? Agora, adulto, né? Sexo é uma brincadeira para adultos. Porque tem que ter o senso de autorresponsabilização. Que só um adulto consegue ter, né? A gente imagina, né?
Que só um adulto consegue ter, né? E aí você colocou uma coisa bem interessante, né? A educação, que é fundamental, em sexualidade que não existe, também traz um grande malefício, que é deixar as nossas crianças vulneráveis. Eu não sei nada, não sei me defender, não conheço. Entendem? Então, a importância da gente trabalhar a sexualidade, da gente saber diferenciar que não é sexo e que tem muito mais coisas para serem trabalhadas, seja com a criança, com o adolescente, com o adulto, porque quem não aprendeu desde criança vai levar todos os problemas para frente, para não se tornar vulnerável. Essa é uma das questões que a gente... Tem uma fala da professora Graça em sala de aula, que às vezes ela compartilha com os alunos, em forma de slide, que é muito interessante. Queiramos ou não, né, a sexualidade ela se manifesta. Então, quando a gente vê, por exemplo, né, aquelas... vamos colocar entre aspas, porque eu não penso assim, senão eu não poderia trabalhar com isso. Aquelas bizarrices, né, sendo divulgadas na internet. Né? Nossa, era não sei o que de medicina, olha o que o pessoal estava fazendo. Isso, eu também acho meio esquisito isso. O que o sexo estava fazendo naquela brincadeira? Né? Nem sei se aquilo era brincadeira. Mas por quê? Porque não tem espaço. Não tem espaço. A sociedade empurra para a marginalidade. Um assunto que, pelo menos, vamos imaginar, né? Pelo menos meus pais, acho que fizeram, pelo menos para me trazer ao mundo, fizeram uma vez, né? Se eles fizeram mais 2 vezes antes, fizeram sexo para trazer meus irmãos também, né? Então, pelo menos 3 vezes eles fizeram sexo, né? O sexo concebe a vida, né? Eu não sei como é que as pessoas não se lembram disso, né? É uma das formas de concepção da vida, né? Somos seres sexuados. Ou seja, a gente não se reproduz que nem as plantas, né? Se você vê, por exemplo, uma planta, né, se mexendo junto com a outra, ali você tem que tomar cuidado que ali alguma coisa está acontecendo. Não é a planta fazendo sexo, é alguém que está ali atrás, né? Agora, um ser humano, né, faz sexo com o outro, né, e é assim que se reproduz. E a gente tem essa dificuldade até hoje, né, em pleno século XXI, de falar disso. Mas voltemos à fala da professora Graça. Como eu falei, né, estou de verde, verde e branca é a minha camisa, né? Aparentemente, o cara é palmeirense, então, parece, né? Mas não sou, gente, não tenho nada contra o Palmeiras. Está falando de sexualidade, está falando de sexo? Puxa, não estamos. Estamos falando de algo muito mais amplo, percebe? Muito mais amplo. E que contribui para a manutenção, inclusive, da saúde das pessoas, né? E da saúde física e mental, né? E aí, realmente, muitas pessoas procuram com uma demanda que tem muito mais a ver com o desenvolvimento da sexualidade e não do sexo em si. E, às vezes, procuram por uma questão sexual, mas muitas vezes caem nas questões de relacionamento, né? E aí, como você coloca, quando um procura a terapia... Vamos pegar um casal como exemplo. Procura a terapia sexual, não é o casal que precisa da terapia sexual. Então, acaba realmente sendo atendidos em função de N fatores, e principalmente com relação a não saber conversar com o outro. São coisas básicas, não ter essa forma afetiva de falar. E aí, só para finalizar aqui, se saúde é um direito humano fundamental, a saúde sexual também deveria ser considerada um direito humano básico. Ou seja, olha só, está colocando a saúde sexual como um direito básico. E as pessoas fogem da sexualidade, não querem falar, boicotam a escola se vai trabalhar, porque todo mundo foca no lado negativo, foca em algo que não existe para nós. Eu lembro uma grande discussão gênero, não ao gênero na escola. A gente não trabalha gênero, a gente não fala de ideologia de gênero, por exemplo, isso não existe para quem estuda sexualidade. Só para vocês terem uma ideia, não existe para nós, não está escrito em lugar nenhum. Mas está no dito popular, no entendimento equivocado, que não é o objetivo de quem trabalha com a ciência. Sexualidade enquanto ciência não tem essa... Aí eu vou falar essa putaria, se eu puder falar isso, no sentido de defamar a sexualidade, entendeu? Está na cabeça das pessoas, não dentro de uma área tão séria que trabalha com pessoas buscando a compreensão, a harmonia como um todo, né? Nós
nos cuidando harmoniosamente. E aí, a gente está falando de sexualidade. Eu já acabei de falar para vocês que é uma dificuldade de trabalhar a sexualidade, que as escolas não querem, as pessoas proíbem, tem um monte de vídeo fake falando um monte de coisa. Então, a minha primeira pergunta: qual profissional, na sua opinião, na sua, me respondam, possui facilidade para trabalhar com o tema de sexualidade? Porque aí tem um grande problema. A grande maioria que acho que nunca nem ouviu falar, né? Que tem terapia sexual. E o pior, tem uma fala que eu vou hoje trazer para vocês pensarem. Qual o profissional que pode trabalhar na cabeça de vocês com sexualidade? Eu gostei. Vamos lá, quem mais? Olha, vocês estão se ouvindo? Ele falou uma coisa que eu achei interessante, vamos mas repetindo? primeiro eu vou pegar então, nela. eu ouvi psicólogo, ouvi advogado, é isso? É. O que mais que nós ouvimos? Professor. Professor. Isso, terapeuta, lá no fundo. Pode falar, querido. Ó, dá meia bolsa para ele, professor. Vou te dar meia bolsa de estudo. Dá meia bolsa, já conversa com o pessoal do Cefatef ali. Deixa eu... até hoje eu ouço uma pergunta, por isso que eu trago essa pergunta para vocês. Até hoje a gente tem vários cursos, inclusive o curso de terapia sexual junto ao Cefatef, que trabalha na sexualidade, todos com formação em sexualidade. Até hoje eu recebo assim, mas eu posso fazer esse curso? Esse curso não é só para médicos e psicólogos. Até hoje a gente ouve isso, por quê? Porque está muito enraizado na concepção de quem sabe sexualidade é médico e psicólogo. Primeira questão aí. Minha primeira formação foi psicologia, não tive nada de sexualidade. Você teve na formação de psicologia? Infelizmente não. Que não teve. Não, infelizmente não. Então vamos lá. Psicologia, não só psicologia, educação. Você falou educação. Não sei se alguém aqui é de educação. Quem é da educação aqui? Você, só podia ser. Tiveram alguma coisa de sexualidade na formação de vocês? Não. Teve? Não. Nada? Nadinha? Nada? Aí, nós temos nos nossos cursos, muitas vezes, médicos. Tem todas as formações de médicos vêm fazer os nossos cursos. Infecto, ginecologista, psiquiatria. Eu dou aula, desconstruo toda essa ideia que não tem, que é por isso que eu te dou parabéns, não tem na nossa formação, seja na psicologia, seja na área médica, na educação, nada de sexualidade. Porque sexualidade, lembra quando eu comecei a falar? É colocar debaixo do tapete, como se fosse algo sujo, porque todo mundo está pensando no sexo. E não é isso. Então, o que acaba acontecendo é que até hoje tem gente que entra no Google da vida, vai lá procurar, quero ser sexólogo, só pode ser médico e psicólogo. Isso, gente, eu desconstruí isso em 2006. 2006, para vocês terem uma ideia. 2006. Olha quanto tempo. Que aí fui atrás de pesquisas e descobri que não tem uma área específica, então pode ser um advogado, inclusive na nossa pós, né, Roberto, que está com as matrículas abertas, qualquer formação de ensino superior pode fazer a terapia sexual e sair de lá um terapeuta sexual excelente, porque a gente, inclusive, faz atendimentos. Vocês fariam atendimentos. Após que ano que vem vai completar 10 anos de existência. E pioneiríssima, né? Porque foi a primeira no Brasil, e é a única até hoje, com formação em terapia sexual para qualquer área de formação. E aí, de onde vem isso? Vamos lá, para o primeiro exemplo. Minha pesquisa foi muito longa na época, e aí deu uma pausa aqui. Eugênio, acho que ele gosta de você, viu? De mim ele não gosta, não. Não tá indo. Só um, só.
Aí, Pronto, só esse. pode voltar. Só o primeiro. Som. Bem, Aí, eu trago ali um livro, isso eu estou falando em 2006, nas pesquisas. A primeira, li um artigo enorme, mas isso daqui me chamou muita atenção. É um livro, ó, Terapia Sexual. Dentro desse livro vem escrito o seguinte: a terapia sexual tem mais pontos em comum com a educação do que com a medicina. E é um livro de terapia sexual. E por que ela tem mais pontos em comum com a educação? Você teve educação sexual? Se eu olhar para cada um aqui, você teve educação sexual? Você teve educação sexual? Você teve educação sexual? Olha as cabecinhas. Ninguém tem educação sexual. E aí o que vai acontecer? Eu não conheço nada de sexualidade. Eu não conheço nem o funcionamento do meu corpo, que é super comum. Tem meninas que quando menstruam não sabem nem o que está acontecendo, porque a mãe nem falou. E N razões. Aí a menina fica grávida e, de repente, está barriguda, nem sabia que estava grávida. Porque não aprendeu nada, porque não sabe nada. O que a escola faz é trabalhar a reprodução lá com uma coisa que não tem nada a ver com o meu corpo, e só. E a prevenção. A prevenção, quem aqui estudou sabe que passa aquelas coisas horrorosas, aqueles vídeos horríveis, não é assim? E que eu falo, nossa, nunca, normalmente é assim, é pelo medo. E aí eu me torno uma criança, depois uma adolescente, depois um adulto, sem conhecimento algum de sexualidade. Então a base está, muitos que nos procuram vêm atrás do quê? Do conhecimento, porque não tem conhecimento nenhum. E tem muito julgamento, muito preconceito, muitas crenças erradas com relação à sexualidade. Então, esse livro é um grande exemplo. Ou seja, não faz o menor sentido ter a medicina, e eu coloco a psicologia, eu acrescentei, mas no artigo de baixo vem da psicologia, como pré-requisito para ser terapeuta sexual. Ou para trabalhar com sexualidade. O que nós precisamos é, como não tem informação nenhuma, vocês vão achar uma faculdade de sexualidade? Não. Vocês vão achar cursos, bons cursos, né, Roberto? Que trabalha a terapia sexual e que trabalha a sexualidade. E aí entra no que o colega lá trouxe, quando eu faço a pergunta, qualquer um que estude bem a sexualidade vai poder trabalhar com sexualidade. E olha, é um campo grande em termos de conteúdo, gigante, né? O conteúdo intenso, porque, é o que eu falei, a desconstrução de que é só sexo, e que traz para a gente uma libertação dessa ideia equivocada, desses sentimentos que a gente tem de pecado, de um monte de coisa que nos ensinaram. O próximo, vê se você passa ali. O próximo traz, claro, aquele ali é de 2001, ou seja, e esse livro, só para acrescentar, dentro desse livro, quem faz a terapia sexual? Qualquer pessoa que estude. E é um livro português, né, de um português. E aqui é uma outra pesquisa. Profissionais de saúde precisam de treinamento para abordar sexualidade no jornal da USP. É uma pesquisa da USP que traz ali estudos feitos por uma psicóloga da USP, de Ribeirão, falta a capacidade para profissionais da área de saúde lidarem com questões da sexualidade de 2016. É uma pesquisa de 2016. Então, aquela pergunta, quem pode, que todo mundo fala que é só médico psicólogo, tem um grande erro. Porque a própria ciência, e eu estou falando de dois exemplos, eu tenho vários para dar aqui, diz que não. Nós mesmos aqui conversamos, descobrimos o quê? Que ninguém aqui aprendeu nada de sexualidade, nem na família, nem na escola, nem na formação superior. Então, é uma área que é única, que eu tenho que ir atrás, se eu quiser saber. Em construção, eu digo até. Então, quando a gente olha para esses dois exemplos, nós vemos, e aí eu recebo uma cliente, várias, mas vou pegar uma cliente que eu recebi. Ela veio, eu já passei por uma psicóloga, já passei por outro, o mesmo problema. Não gostava de fazer sexo, vamos pegar assim. Não gosto de sexo, não consigo fazer sexo. Primeira psicóloga falou uma coisa, se eu repetir aqui, você fala, nossa, a segunda falou outra, uma pior que a outra, né? Ele sabe, porque eu fiquei muito incomodada, e a menina também. A primeira fala, o problema não é seu, o problema é do cara. A segunda fala, você precisa de um cara que tenha pegada,
Sai com outro. Ela falou, meu Deus, eu gosto da pessoa que eu estou, a mulher está mandando eu sair com outro. Olha as coisas, gente. Senso comum. Falta de conhecimento algum de sexualidade. Não é por aí o caminho. É trabalhar a questão dessa relação dessa pessoa. Então, eu acabei falando. Posso dar um outro exemplo? Posso dar um outro exemplo bacana também? O homem que se queixa, por exemplo, que ele ejacula tardiamente, né? Ou como a gente utiliza o termo mais técnico, né? Ejacula de forma retardada. Não é que ele é retardado, mas assim, muitas vezes a pessoa que atende, às vezes por falta de conhecimento, né? Aí a pessoa que está atendendo, não preciso citar a área, porque aqui a gente não fala contra essas áreas, porque essas áreas, medicina, psicologia, educação, como nós estamos falando aqui, a gente sustenta, porque a gente também estava nesse mesmo grupo, desconhecem o fenômeno do sexo e da sexualidade. Do sexo e da sexualidade. A maioria das pessoas desconhecem o que é sexo também e como faz, inclusive. Né? A professora Graça vai falar sobre isso no próximo slide. Mas, assim, voltando para uma queixa também muito comum que a gente escuta quando nos procuram, é a seguinte: o homem procura atendimento, aí descobre que ejacula tardiamente. Aí, comentários que são comuns. Nossa, mas isso é o sonho de consumo de todo homem. Nossa, mas o que tem de mulher que gostaria que você fosse assim com ela, né? E o homem que está ali procurando ajuda, ele está procurando ajuda não para ter essa plateia, né, que o aplaude, né, mas para acolhê-lo em seu sofrimento. Então, isso também é uma coisa muito interessante de se pensar. Nossa, mas quando se tem problema sexual, sofre-se por isso? Sofre-se por isso. Muito. Quando se tem também um problema a respeito da própria sexualidade, então, por exemplo, quando a minha sexualidade, ela não é a mesma da maioria. O sofrimento que a pessoa tem é brutal. Alguns, né, setembro já passou, né, alguns cometem suicídio. Às vezes não em setembro. Né? Então, assim, são coisas que a gente não para pensar, né? Como assim uma pessoa se mata por causa da vivência da sexualidade dela, que não está em consonância com a sexualidade da maioria? Pois é. A falta de empatia, às vezes, é tamanha, né, que as pessoas não conseguem sequer imaginar o que é isso. A gente sabe o que é perder um pai, perder uma mãe, né? A gente sabe o que é perder um filho, a gente imagina o que é, né? Para quem já passou pela experiência, meu Deus, né? Agora, o que é viver a sexualidade não em conformidade com a maioria, são poucos os que conseguem ter essa empatia. Poucos. E eu não estou levantando bandeiras políticas, porque elas não ajudam. Porque as pessoas também que fazem, né, por onde, ou seja, que fazem aquilo que a gente espera que seja feito, também não sabem nada sobre sexualidade. Nada sobre sexo e sexualidade. Estou falando da pessoa. Estou olhando para a pessoa e me concentrando no sofrimento dela, né? Que muitas vezes, quando a gente está nessa situação, a gente sofre junto. É muito sofrimento. Mas voltando para a questão do profissional, né? Pensando, por exemplo, na psicologia, e aí eu posso falar, porque sou da psicologia, sou um profissional de psicologia há mais de 20 anos, não foi na psicologia que eu aprendi a trabalhar com sexualidade. A psicologia não me ajudou nesse sentido. A psicologia me ajudou a fazer acolhimento, isso sim. Acolher, até que a psicologia me ajudou muito. Mas a saber o que fazer quando uma pessoa que está na minha frente sofre por problemas sexuais, não. Isso a psicologia não me ajudou a saber o que fazer. Eu estava me formando em pleno auge do HIV e AIDS. Em nenhum momento eu ouvi
no meu curso de psicologia, que foi feito por uma das faculdades do Brasil mais importantes de psicologia, que é a extinta Universidade de São Marcos. Em nenhum momento, olha, quando descobre que está com HIV, ou está com AIDS, tal, assim que vocês vão ter que atender a pessoa. Imagina. A AIDS acontecendo, a HIV também, ninguém falando sobre isso. Como é que se acolhe um paciente ou um cliente que está com HIV, que se descobre com HIV ou que está com AIDS? Né? Não se falava nada sobre isso. Então, fechando para voltar para a professora Graça, que ela tem um slide super interessante depois desse, tão interessante quanto esse, mas mais interessante do que esse ainda, né, professora? Por que medicina e psicologia? Porque, de novo, é uma questão de falta de conhecimento, mas mito. Mito. Aqui no Brasil, poucos sabem disso, até os profissionais que se formaram em sexualidade não sabem, boa parte deles, porque eu também leciono para eles. Aqui no Brasil, quem trouxe a terapia sexual para o Brasil, ou quem soube da terapia sexual aqui no Brasil? Profissionais daqui do Brasil que foram para os Estados Unidos trouxeram a terapia sexual para o Brasil. Muitos se espalharam para o mundo. O celeiro da terapia sexual é os Estados Unidos. Quem cria a terapia sexual é o casal William Masters e Virginia Johnson. William Masters, médico, Virginia Johnson, psicóloga. Só que os pais da terapia sexual não falaram, olha, tem que ter formação em medicina e psicologia para fazer o que a gente faz, viu? Não falaram isso. Eles não se importaram com isso. Só que aí chegaram aqui no Brasil com a referência e começaram a falar por aí que é só médico e psicólogo. Ai, ai. Coitados, né? Falta um pouquinho de conhecimento, né? Não funciona. É o que você colocou. A gente que trouxe em 2006, por causa dessa minha pesquisa, a abertura de terapia sexual pós para qualquer formação. Mas se você procurar, você só vai achar o do Cepatef aqui, né, Cepatef, que nos acolheram nessa proposta de estarmos abrindo isso. Então, existe... Olha, uma matéria que saiu agora em agosto de 23, tá? Que mostra bem isso. Casal que tentava engravidar há 4 anos descobre que estava fazendo algo errado. Saiu no Terra em 29 de agosto de 23. Na realidade, o caso foi em 2018, eu não sei se alguém já viu, mas acho que sim, porque esse caso rodou na internet. Só pelas cabecinhas já estou vendo que tem gente que viu o caso. E aí eu fui no Terra pegar, porque eu dando aula até já peguei e fui passar em aula. O que acontece aqui? O casal enfrentou uma situação em 2018, mas atualmente foi parar em toda a rede. Quem viu? Levanta a mão para mim ter uma ideia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8. Então, vamos lá. O casal enfrentou essa situação, mas aí foi nas redes sociais. Após 4 anos tentando engravidar, tentando ter filho, o casal, casados, fazendo sexo, eles resolvem buscar ajuda, orientação profissional, porque a família estava pressionando. Como? Estão tentando e não engravida? E aí aqui, a moça tinha 24 anos, confessou que achava a experiência dolorosa, mas silenciosamente disse a si mesma que tinha que suportar isso porque os dois queriam ter uns filhos no braço. E aí, após vários exames, o médico obstetra Liu Hongnei, chinês, né? Descobriu um fato inesperado: a mulher era virgem. Ela era virgem, ou seja, como que eles estavam fazendo sexo? Era virgem e o profissional constatou que o casal não conseguia engravidar por fazer sexo anal. Eles faziam sexo anal, somente engravidar sexo anal. somente. O que falta aí? Educação sexual, gente, conhecimento do corpo, um monte de coisa, vocês percebem? Isso é atual, nós estamos falando de hoje. Não estamos falando... A gente vê essas coisas e acha que é lá do passado. Não. As questões da falta de conhecimento, falta de educação sexual, ou educação sexual falha, que aqui é uma educação sexual falha. Vocês concordam? Existe até hoje.
impacta de forma extremamente negativa na vida das pessoas. Então, aí o médico coloca isso daqui. Não é incomum, ou seja, não é incomum pessoas com desconhecimento na área de sexualidade terem N problemas. Então, por isso que ele coloca, não é incomum, o obstetra orientou o casal, entregou um manual sexual para o casal, depois de meses realizaram o sonho de engravidar. É surpreendente que após 4 anos de casamento, o casal não soubesse, como conceber. Embora casos de falta de entendimento sejam raros, a má compreensão sobre assuntos sexuais não é incomum, ou seja, a maioria não compreende a temática da sexualidade. E aquele exemplo que eu falei, sai com outro, tipo, o interesse não é pelo cara, ou o problema é do cara, a gente se aconselha, não, isso aí não é ajudar, isso é prejudicar o outro. Nossa, vocês não fazem mais sexo, vocês são irmãos. Exato. São irmãos. Não eu não me deito com a minha irmã em casa. A sexualidade é tantas outras coisas, eu não preciso só Eu de nunca sexo. me deitei com a minha irmã em casa. Aliás, nem irmãs eu tinha. Não tem só irmão. Então, às vezes andar de mão dada, né? Anda de mão dada o casal, né? Tem gente que acha que isso não é sexo, né? Isso é uma festa. Eu não ando com amigos assim. Não, as molecadas hoje parece que andam, mas assim, eu não ando com as minhas amigas. Eu tenho pouquíssimas, nem tenho amiga, não deixa, né? Não segura na mão assim, né? São manifestações que podem chegar próximo do sexo, né? Mas, enfim, não tem sexo, são como se fossem irmãos, né? E uma outra questão também que a gente vê comum, né? Virar o cara não ejaculou, vou pegar a cliente, nossa, eu acho que ele não tem prazer comigo. Isso. E ele fala que tem prazer comigo. Olha só como é a falta de desconhecimento total. Ele fala que teve orgasmo, que tem prazer comigo, mas ele não ejaculou. Eu falo, mas ele pode ter orgasmo, prazer e não ejacular. Ejacular é para ter filho. Você quer ter filho, você vai ejacular. Peraí, professora, a gente usa... Como que a gente aborda? A gente faz pergunta. Mas assim... Não, abordar não aborda assim. Para que você... ou por que, melhor dizendo, por que você espera tanto pela ejaculação, né? Porque se ele não ejacula, não foi bom. Não foi bom para quem, né? Então, assim, a gente vai... através de uma abordagem que não é falando, né, ou dando aula para a pessoa, mas é uma abordagem que a gente consegue fazer com que a pessoa fale livremente sobre o que está acontecendo com ela, ou fale livremente sobre o que ela pensa a respeito de sexo e sexualidade. Porque a partir do momento que eu dou essa oportunidade à pessoa, eu também consigo, a partir daí, trabalhar com uma metodologia que se chama desconstrução, que está na moda, né? Uma palavrinha que está na moda, só que assim, essa palavra é bem antiga, do século passado, né? Então, é uma espécie de uma metodologia onde a gente escuta o que a pessoa tem a nos dizer e nós ficamos ali, enquanto escutamos, né? A gente está ali munido de conhecimentos outros do que aquele que a pessoa tem. Então, a gente considera o conhecimento da pessoa e, para ajudá-la na desconstrução do próprio conhecimento dela, a gente apresenta outras fontes de conhecimento. Então, a gente não desqualifica o que a pessoa sabe. Até porque, né, ela sabe. Pode falar, querida. São duas coisas diferentes, né? Quando a gente pensa... Vocês ouviram a pergunta? Na ejaculação tardia, a pessoa pode não ter orgasmo? Então, são duas coisas diferentes. Isso, prazer, né? Orgasmo e prazer são sinônimos, viu, gente? Isso também é uma outra dificuldade que a gente tem na nossa sociedade, né? Porque tem algumas palavras que podem ser ditas, outras não, né? Por exemplo, corrupção pode falar, né? Orgasmo não. Miséria pode falar, né? Orgasmo não pode, né? Então, assim, orgasmo pode. Orgasmo é sinônimo de prazer. É uma palavra que tem o mesmo significado, prazer. Eu posso ter prazer, por exemplo, ao escutar música. Eu posso ter prazer, por exemplo, lecionando. Então, o orgasmo, ele concomitantemente acontece junto com a ejaculação, mas não é a mesma coisa. Legal. Então, assim, não é a mesma coisa. São coisas diferentes. Como a gente falou agora há pouco.
ejaculação é um fenômeno voltado para a reprodução, onde todos os animais, porque nós somos do reino animal, né? Só que a gente se esquece, né? Sabe quando a gente se lembra que a gente é do reino animal também? Quando a gente precisa ir ao banheiro. Todo mundo se lembra, né? Fazer o número 1, 2, né? Quando precisa comer, né? Então, assim, aí a gente se lembra, puxa, a gente é animal, né? Também, a gente tem uma parte em nós que se chama animal, uma parte animal, né? Então, parte de nós é animal, parte de nós é símbolo, a maior parte de nós é símbolo. Símbolo, vocês entendem o que é? É aquilo que a gente pode chamar de significado. Então, tudo a gente dá significado. Toda a experiência que a gente tem, todos os nomes que a gente tem, né? Tudo para a gente tem um significado. Senão a gente não aprende, senão a gente nem usa. Né? Então, metade, não acho que nem dá para falar que é metade, mas seria metade do ser humano é símbolo, metade do ser humano é animal. Só que a gente se esquece disso. Né? E falando, só complementando aqui, eu estava até, conforme o professor Paulo estava falando, eu estava lembrando dos primeiros casos de terapia sexual, isso lá no passado. No século passado? A dificuldade, Então, ele chegava aí, vou falar como esposa, ele chegava em casa, nossa, atendia cliente. Nós tínhamos, nesse período, que é século passado mesmo, século passado, brincando, nós percebíamos que as pessoas, além de terem muita desinformação da sexualidade, nós não tínhamos muitas ferramentas, lembra? Não tínhamos. Então, ele me trazia algumas demandas, e meu trabalho de mestrado é exatamente construção de ferramentas para aprendizagem, E aí eu falei para ele, as mulheres, a maioria achava, nunca tinha visto a vulva, viu? Não é vagina, é vulva, e achava aquilo feio, horrível. Eu, conversando com ele, começamos a criar ferramentas para atendimento de sexualidade. Então, a primeira ferramenta foi um book de vulva, né? Para que elas olhassem. E aí, dependendo da religião, uma série de coisas, até isso eu fiz a diferenciação. Book de vulva branco e preto, book de vulva colorido. Hoje, isso é lá atrás. Hoje tem sites que mostram, quer dizer... Então, a gente foi muito pioneiro, tanto na construção de ferramentas para trabalhar a terapia sexual... Quanto para ensinar também. Quanto para ensinar. E hoje você vê isso aí, que você entra em determinados sites, você olha um monte de vulvas, pênis. Agora, cuidado, eu, enquanto terapeuta na área de sexualidade, estou atendendo, eu preciso entender quem é o meu cliente, o que ele quer. E muitas pessoas não têm essa compreensão. Então, acha que ela tinha falta de desejo, pegar um exemplo, ela viu um vídeo e hoje está tudo certo, a outra cliente isso não vai funcionar. Então, cuidado, a gente tem que entender qual é a demanda, como é que essa pessoa pensa, como que nós vamos trabalhar essa demanda. Então, pegando o exemplo aí do book de vulva, eu lembro que era a religião da minha paciente lá, que era o vaginismo. Era uma religião evangélica bem... Congregação Cristã do Brasil. Aí eu pego uma cliente com vaginismo, veio com o esposo, quase 4 anos de casado, nunca tinha tido uma relação. Estão vendo, gente? Tem gente que vem com 10 anos de casado sem nunca ter tido uma relação sexual. Vocês ficam espantados? Isso é real. Então, existem muitas questões. E eu lembro que fui fazer a dinâmica, porque tem várias ferramentas, né? Estou pegando a questão do vaginismo. O que é vaginismo? A senhora está doida? Está falando e não está me explicando? Medo de ser penetrada, ponto. Medo de ser penetrada, que pode ser causado por um monte de razões. E eu peguei um book de vulva, ela não viu, não se via, fez o exercício. É rapidinho essa terapia, né? E quem encaminhou? Ela foi para uma médica, a médica encaminhou para o psicólogo encaminhou para a terapia sexual, ela vai parar para fazer comigo. E aí, pela questão da religião, então a gente tem que tomar muito cuidado. Que ferramenta que eu vou usar? Eu posso mandar ver um vídeo? Não, eu não posso. Então, eu tenho que ter um leque de ferramentas para trabalhar a sexualidade que atenda a diversidade de pessoas. E que ela se sinta confortável ao utilizar, confortável ao fazer. Respeitando a particularidade de particularidade cada um, religiosa, a particularidade de cada pessoa. Então, aí ela acabou vendo, desenhou tudo errado, aí viu. Quando ela veio para a próxima sessão, desenhou, eu falei, vi,
Ela falou, ai, mas é tão feio. Eu falei, vamos ver um book de vulva. É o meu book de vulva que eu faço para esse tipo. É tudo preto e branco. E foi tão interessante, ela olhou, nossa, são todas diferentes. Eu falei, são todas lindas. Porque eu tenho que trazer isso, o outro vai ter sempre uma percepção equivocada. Então, é um trabalho, como a gente colocou, tem muita ferramenta que a gente acabou criando no transcorrer do nosso trabalho, pela necessidade que a gente vê da falta de conhecimento, da falta de orientação, levando em consideração a diferenciação dessas pessoas, tá? A diferenciação da diversidade, quando o professor Paulo falou, né, da questão do sofrimento, falando da diversidade, a gente atende bastante, é um sofrimento que acho que ninguém aqui imagina, porque a gente está fora disso. Vamos lá. A Cleo falou, a Cleo veio me dar um toque, gente. Tem uma parte que vocês vão perguntar. Escrevam as perguntas aí e Boa. Depois podem fazer todas as perguntas, tá bom? Olha aí, voltando naquilo que eu estava falando, estou de verde, né? O pessoal já imagina que é palmeirense, né? Então, olha lá, terapia sexual, a gente já imagina que é a terapia do sexo, né? Pô, mas se fosse, precisava de uma definição tão grande assim? Aliás, essa definição, foi por isso que eu falo, nós somos inovadores, foi criada por nós, porque não existe definição. E quando a gente montou o curso, no CEPATEP, eu falei, eu preciso de uma definição de terapia sexual. Então, aí vem o professor Paulo. Foi exatamente assim que aconteceu. Em 2013, que é um ano anterior ao início do curso de pós-graduação em terapia sexual na saúde e educação do Cefatef, realizado no Cefatef em parceria com o Instituto Casal Tessarioli, aí a gente teve essa missão, né, de construir uma definição. Então, o que é terapia sexual? Respondendo à pergunta. Um conjunto de técnicas e procedimentos terapêuticos utilizado para o tratamento das inadequações sexuais e disfunções sexuais. Só um parênteses aqui. O que são inadequações sexuais? Então, por exemplo, eu quero e a minha parceira não quer, ou vice-versa, minha parceira quer, né, e eu não quero, né? Isso é uma inadequação sexual? Né? Então, estamos vivendo um sentimento de inadequação sexual. Né? Então, não necessariamente é uma disfunção sexual. E disfunção sexual? O que é uma disfunção sexual? Disfunção sexual é um bloqueio. É um bloqueio que vai se instalar. Aí a gente tem um pouquinho mais para frente na definição, na resposta aí, na definição que vocês estão lendo. É um bloqueio que se instala na resposta sexual. Então, seguindo na leitura, né? Então, olha só. Inadequações sexuais e disfunções sexuais. Então, esse conjunto de técnicas e procedimentos terapêuticos, ele é destinado a pessoas que não conseguem, olha só que interessante esse trecho, a partir dos seus próprios recursos, obter uma resposta sexual que lhe seja satisfatória. Ponto final de novo. Ou melhor, surgiu um ponto final aí. A partir dos seus próprios recursos. Então, toda pessoa que veio ao mundo tem condições de ter uma resposta sexual que lhe seja satisfatória a partir de si mesma. O outro só facilita. A resposta sexual é que nem... Vocês se lembram da época que a gente usava cheque? Né? No cartão de crédito também aparece essa informação, as pessoas desprezam. E às vezes emprestam cartão de crédito para os outros. Né? Cheque, cartão de crédito é pessoal e intransferível. Resposta sexual é pessoal e intransferível. Cada um tem a sua. Cada um tem a sua resposta sexual. Quando a gente está funcionando sexualmente junto com o outro facilita. É aquilo que eu falei agora há pouco, lembra? Sexo é brincadeira de adulto. Então, vamos brincar? Vamos. Topei, vamos lá. Aliás, quando a professora Graça estava falando, eu não queria interromper, eu esqueci de compartilhar essa informação com vocês. Desde 2010 que nós temos uma data pouco conhecida, mas que a gente sempre faz alguma coisa para ver se
se alavanca, né? Se faz com que as pessoas conheçam a data, 4 de setembro, desde 2010, ou seja, há 13 anos, que a gente comemora o Dia Mundial da Saúde Sexual. Esse ano nós falávamos sobre o consentimento, que todo ano tem um tema. Então, esse ano o tema do Dia Mundial da Saúde Sexual foi o tema do consentimento, né? Porque é isso, né? Vamos brincar? Vamos, né? Vamos brincar? Não, não quero brincar. Tá bom, tudo bem. Eu brinco sozinho. Né? É assim, eu brinco sozinho, né? Aliás, toda criança sabe, já reparou? Tem crianças que ficam brincando sozinhas, né? Pega um brinquedo, ele fica brincando sozinho. Todo mundo sabe brincar sozinho. Só que a gente precisa conversar sobre isso. Claro que não precisa conversar na Câmara Municipal, não precisa conversar isso, né? É uma conversa mais intimista. Então, procura um profissional para conversar sobre isso. Pai e mãe não sabem conversar, professor não sabe conversar. Procura profissional. Profissional que tem capacitação para isso, para conversar. Às vezes é o que eu falei, né? Às vezes a própria família vem para conversar sobre a criança, sobre sexualidade. Atualmente eu estou atendendo outro cliente 5 anos com essa demanda. Então, junto com os pais para ajudar família, a conversar. Não é só o casal. Não é só adulto, exatamente. Tá? Aí sigamos em frente, olha só na definição. Além disso, a terapia sexual tem como objetivo auxiliar o cliente ou a cliente a compreender sua própria história sexual e o seu desenvolvimento sexual. Aqui não vai ficar repetindo toda hora. Mas é isso, percebe? A praia da sexualidade, ou na praia da sexualidade, muitos podem frequentar. Então, frequenta médico, fisioterapeuta, advogado, professor, pai, mãe, todo mundo pode entrar na praia. Está tudo certo. Só que, assim, essa praia tem nome. Ela se chama sexualidade, né? E aí, tem um pessoal que está, às vezes, na praia ali, que, entende mais do assunto ali. Então, opa, esse é o pessoal que está sempre aqui nessa praia. Isso, Mas todo mundo pode entrar na praia. E aí, esse conjunto de técnicas e procedimentos que vocês estão vendo aí, terapêuticos, né, como a gente está vendo lá no início, né, para o tratamento das inadequações, disfunções sexuais, enfim, tudo isso aí que a gente tem, né, todo esse aparato, ele não substitui algo que é fundamental no nosso trabalho, que é a maneira pela qual nós abordamos tudo isso, né? Então, qual é a abordagem que nós utilizamos na sexualidade, na terapia sexual? Vamos ver se vai. Aí, foi. Então, qual a abordagem que nós utilizamos? A abordagem clínica. O que é clínica? Então, acredite, eu também não sabia explicar quando me perguntou. Aliás, nunca ninguém me perguntou. Isso que é o mais interessante. Nunca ninguém me perguntou, e todos os profissionais que passaram pela minha forma, que estiveram comigo durante o meu processo de aprendizagem, e até até aqueles com os quais eu me consultava, falavam da clínica e eu, né, não sabia o que era. Está aí, em 2018, o professor doutor Alfredo Simonetti, numa participação no Café Filosófico, diz o que é clínica, ou qual é a origem da palavra clínica. Nos remete à Grécia, né, e vem do ato, né, do comportamento daquele que se inclina para escutar alguém que sofre. A pessoa que está enferma, ela não fala, né, direito, né? Ela fala baixinho, tal, fala com dificuldade. Então, você se inclina, né, para escutar aquele que sofre. Então, clínica vem de conversa. Por isso que, às vezes, a gente também, quando está no PS, né, está passando com o médico do PS, acha ruim que o médico nem olhou na nossa cara. Você quer conversar, você marca no consultório. PS não é lugar de conversa, é lugar de emergência e de urgência médica. Agora, quer conversar? Marca com um profissional clínico, né? Então, médico que faz clínica, ele tem que saber conversar. Nossa, mas ele não sabe. Então, ele não sabe o significado, né? Ele não aprendeu o significado. Está aí, É um professor médico, psiquiatra e psicanalista explicando a origem da palavra clínica. Então, a nossa abordagem ela é clínica. Como é que a gente faz, então, terapia sexual? Como é que a gente trabalha
as questões da sexualidade a partir da conversa. Uma conversa qualificada, né? Vamos ver se vai. Aí foi. E uma conversa que tem como fundamento, e esse é o último slide praticamente, o penúltimo slide, está acabando aqui, tem como fundamento o legado de um profissional que é o responsável por todo o conhecimento que nós temos em matéria de sexo e sexualidade. Um profissional que, no século passado, em 1948, ele simplesmente ganhou os holofotes. Para vocês terem uma ideia, o livro de capa laranja ali, né, que está em inglês, em tradução literal, o livro chamado O Comportamento Sexual do Macho Humano, que foi publicado em 1948, no ano em que foi publicado, e em muitos anos depois, né, até 1953, pelo menos, foi o livro que mais vendeu, mais do que a Bíblia. Esse ilustre desconhecido, o professor Alfred Kinsey, professor, olha só, não era médico e nem psicólogo, era um professor, biólogo, formado em biologia, e ele é o grande responsável por todo esse legado que a gente tem hoje, com essa abertura para falar disso aqui na Câmara Municipal, para ter cursos, né? Então, olha só como ele intitula as duas grandes obras dele, né? Então, a primeira, Comportamento Sexual do Macho Humano. Por que comportamento sexual do macho humano? E por que comportamento sexual? Porque nós sempre partimos do comportamento que a pessoa se queixa para ajudá-la profissionalmente. Esse é o nosso ponto de partida. É outra forma de abordagem também que nós temos, fora a conversa. A gente conversa sobre o comportamento. E aí, em 1953, a gente tem aí o comportamento sexual da fêmea humana. Quando ele lança esse livro, esse segundo livro, né? Essa segunda grande obra, o Kinsey, que estava na capa da revista Time, em 1948, ele vai da fama para a lama, porque ele foi falar da sexualidade da mulher em 1953. Ele foi falar que as vovós também além de tricô e crochê, elas faziam mais algumas coisas também, que os netinhos pouco sabiam. Aí pronto, da fama foi para a lama, né? Só que assim, tudo que ele falou não foi invenção, percebe? Foi através de entrevistas, como a gente está vendo aí no slide. Ele só deu voz para as pessoas. E foi a partir daí que foi se constituindo o conhecimento sobre sexo e sexualidade em nível de ciência que não existia. Mas o pessoal adora criticar, né, e falar mal, porque quando a gente não tem, né, argumentos para falar contra a obra, a gente utiliza argumentos para falar contra o Criador. Até porque, falar de sexualidade, até hoje a gente sofre essa repressão. O tempo todo. E vai sofrer. Então, cuidado com aquilo que a gente ouve. Tá? É uma área, como eu falei, nova, em crescimento, em ascensão, e tem todo o histórico aí. Sim. Sendo construído, eu diria até isso. O último slide é o final, ó, que acabou o nosso tempo. Senão eles vão expulsar a gente. A gente tem aí informações sobre o nosso atendimento clínico, né, em sexualidade, que é realizado em parceria com o Cefatef e com o Instituto Casal Tessarioli. E naquele QR Code ali, não sei se vai funcionar, porque o painel tem aquele corte no meio, mas se você conseguir aproximar ali, naquele QR Code você vai ter várias informações, tanto do nosso trabalho, tanto dos cursos, do curso que também é realizado pelo Cefatef, como a gente já falou, que está com matrículas abertas. Então está ali para você, se você tiver mais, se você tiver mais interesse em saber mais, né? Está ali. Mais informações a gente pega por ali. Tá bom? Valeu, gente. Obrigado. Obrigada. Desculpa pelo tempo. Agradecemos a intervenção da professora mestra Graça Margarete de Souza Tessarioli e do professor especialista Paulo Tessarioli. E nós vamos convidar para compor a mesa de encerramento deste evento
a professora mestra Cleonice Peixoto de Mello, diretora pedagógica do Cefatef, o senhor Roberto Cavallini, o diretor executivo do Cefatef, a professora mestra Graça Margarete de Souza Tessarioli, o professor especialista Paulo Tessarioli e a professora doutora Sandra Regina Borges dos Santos. Composta a mesa de encerramento, nós teremos uma parte de perguntas. Vocês vão poder formular perguntas. Todos vocês têm papéis à disposição, tá? Nós teremos o nosso companheiro que vai estar passando e retirando as perguntas, que vocês poderão fazer livremente para a mesa aqui, que estará à disposição para as respostas. Temos também para o professor Paulo ou para a professora Graça. Uma jovem senhora relata que aos 5 anos foi abusada por seu tio e a mãe nunca acreditou nela. Conforme laudos médicos e psiquiátricos, desenvolveu a SINEP. No relato, contou que tem enorme dificuldade na relação sexual com o esposo e preferia nem ter relações com o esposo. Quais as intervenções terapêuticas para esse caso? Quando a gente pensa em passado, né? A gente tem que ajudar a pessoa atendida a compreender se aquilo do passado, de alguma forma, interfere no presente. Se a pessoa atendida, né, compreende que sim, aí o trabalho que a gente desenvolve na área da sexualidade, como ele sempre foi, e eu acredito que todas as intervenções terapêuticas também deveriam ser, ele sempre foi de caráter multidisciplinar, multiprofissional. Então, a perspectiva que nós, profissionais da sexualidade, temos, quando atendemos qualquer pessoa que nos procure, é de sempre pensar assim, espera aí, o caso chegou até, a pessoa, né, melhor dizendo, chegou até mim, é um caso de sexualidade, ok, mas eu tenho que estar aberto para pensar nesse caso a partir dos vários conhecimentos que podem auxiliar essa pessoa que me procura. Então, a pergunta sempre que eu faço é essa. Você acha que tudo isso que te aconteceu no passado, então a gente acolhe, escuta, encoraja a pessoa a falar sobre isso, né? E aí a gente ajuda a pessoa, ela mesma, a perceber isso. Você acha que o que está acontecendo hoje na sua sexualidade tem a ver com esse passado que você estava se referindo? Geralmente, quando a gente faz isso, a resposta é não. Por incrível que pareça. Porque, num primeiro momento, a gente pode imaginar que sim. Só que quando a pessoa começa a falar, ela mesma se conscientiza que não. Exemplo, você continua em situação de abuso? Você continua sendo vítima de abuso? Você continua sendo uma pessoa que está na iminência de sofrer um abuso? Ah, não? Ok. Então, vamos entender isso melhor e a gente continua conversando sobre isso. Se você achar que há necessidade de uma psicoterapia de apoio, ou de outros profissionais, até de medicina, sendo envolvidos no caso, ok. Mas a gente parte sempre dessa perspectiva. Se o passado está interferindo no presente. Mas quem decide é o cliente. Nós temos um tempo limitado para as perguntas e nós temos 5 perguntas que vão ser respondidas. O que nós pediríamos, se tiverem mais perguntas, por favor, deixem o e-mail que os especialistas vão responder para vocês. Não diretamente hoje no fórum, mas eles farão o retorno das perguntas de vocês. Para a professora Margarete e para o professor Paulo, quais princípios básicos para iniciar terapia sexual com adolescentes? Deixa eu até, aproveitando a pergunta, existe um protocolo em São Paulo aprovado que você pode atender a terapia sexual de adolescentes a partir dos 12 anos. Inclusive, dependendo do caso, sem a autorização dos pais. Por quê? Vamos imaginar um adolescente uma série de questões. Vou pegar a questão da diversidade, sei lá, uma orientação sexual onde a família não aceita, vai expulsar de casa. Como que essa criança, ou melhor, esse adolescente, vai buscar acolhimento?
Então, o serviço público, toda uma rede para atender esse, vou chamar de, todo um serviço, o nosso serviço também atende, porque existe, dentro de São Paulo, toda uma normativa para atender esse adolescente com relação à saúde sexual, gratuitamente, e aí eu indicaria isso. Então, o adolescente ele pode ser atendido sem problema nenhum, sem autorização de ninguém, hoje em São Paulo. Óbvio, cada estado tem a sua forma, a sua maneira, né, de legislar, mas a gente tem desde faz tempo já. Inclusive, a gente antes atendia e pedia autorização dos pais. Quando foi aprovado isso, inclusive, quem assina essa aprovação é uma professora nossa, a professora Regina Figueiredo, e não tem problema nenhum de estar sendo atendido adolescente, ok? Para a professora Graça ou para o professor Paulo, para compartilhar. Na procura de ajuda sobre a falta de vontade para o sexo, mesmo amando meu parceiro, escutei de duas profissionais. 1. Eu poderia ser lésbica ou assexuada? E 2. Preciso separar do meu esposo? Tem uma questão que vem antes, no que se refere à sexualidade feminina, tem uma questão que vem antes do desejo sexual e que começou a ser evidenciada e pesquisada cientificamente a partir do início dos anos 2000, que nós entendemos muito bem quando se trata de outros assuntos. Então, por exemplo, atividades laborais, trabalho. Não é todo mundo que gosta, né? Ou não é todo mundo que se envolve com o trabalho. Estudo, a mesma coisa. Não é todo mundo que gosta, ou não é todo mundo que se envolve com as atividades voltadas ao estudo. Academia, não academia de estudo, academia de ginástica. Não é todo mundo que gosta, não é todo mundo que se envolve com as atividades físicas, né? Então, surgiu um entendimento que é anterior à questão do desejo, que se chama interesse. Então, tem pessoas que não têm interesse por sexo, ou mulheres, é mais comum isso em mulheres do que em homens, é mais comum as mulheres não se interessarem por sexo. E tudo bem. Numa sociedade em que as mulheres são criadas, né, para se afastar de sexo, quando colocam a mão no que elas têm no meio da perna, não estou me referindo ao joelho, quando elas colocam a mão, tira a mão daí que é feio. Eu que sou homem, eu ouvia isso da minha mãe. Mãe, se estiver me assistindo, mãe, ó, um beijo, mãe. Né? Mas assim, minha mãe falava isso em casa, é feio. Porque é da geração dela. Minha mãe é uma mulher que nasceu na década de 40, né? Muito tradicional em termos de formação, de educação, né? Então, assim, ela falava isso. Agora, quantas mulheres ouviram isso? E eu, né, no meio das pernas, não tenho o que as mulheres têm, né? Então, assim, para mim já foi difícil, eu imagino, para as mulheres. Então, fica difícil se interessar por algo que é feio. Fica difícil se interessar por algo que você, se interessar, né, a sua moral é colocada em xeque. A moral dos homens, não. Né? E nem tão pouco, não. O cara gosta de sexo, qual o problema? Né? Então, a questão do interesse vem antes. Então, não dá para a gente saber, ou não dá para a gente pensar em termos de orientação afetivo-sexual, não dá para a gente pensar em termos de relacionamento conjugal / sexual, sem antes ter esse entendimento. Interesse. Essa mulher tem interesse por sexo? Provavelmente não. E aí, como é que faz? Então, não tem chip, não tem remédio para isso, tem conversa. Da mesma forma que eu posso me interessar por atividade física amanhã, me matricular numa academia e começar a fazer atividade física sem nunca ter feito. É só me interessar pelo assunto, se aproximar, né, começar a entrar em contato, enfim. É assim que a gente se interessa por qualquer coisa na vida, inclusive sexo. Não depende de hormônios, não depende de nada do que as pessoas imaginam que depende. É só interesse. Só isso.